Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de uma das figuras mais inspiradoras do século XX. Um homem cujo nome se tornou sinônimo de liberdade, perdão e resiliência, Nelson Mandela. A sua vida é uma jornada extraordinária de luta contra a opressão, de sacrifício pessoal e de uma vitória que mudou não só uma nação, mas o mundo inteiro. Vamos descobrir a história de Madiba. Nascido em 1918, na pequena aldeia de Mivezo, na África do Sul, Rolihlahla Mandela cresceu num ambiente rural, ouvindo as histórias dos seus antepassados e aprendendo sobre a cultura do seu povo, os Tembu. O seu nome, Rolihlahla, significa profeticamente puxar o galho de uma árvore ou, coloquialmente, desordeiro. Foi na escola que lhe foi dado o nome inglês, Nelson. Desde cedo, ele mostrou uma inteligência aguçada e um forte sentido de justiça. A sua educação formal começou numa escola missionária e continuou na Universidade de Fort Hare, um centro de excelência para a elite negra da época. Foi lá que o seu ativismo político começou a florescer, ao envolver-se em protestos estudantis contra as políticas da universidade. Este foi o primeiro passo numa longa caminhada pela liberdade. Após deixar Fort Hare, Mandela mudou-se para Johannesburgo, o vibrante coração econômico da África do Sul. Lá, ele completou os seus estudos em direito enquanto trabalhava como escriturário. Foi em Joanesburgo que ele testemunhou em primeira mão a dura realidade do apartheid, o sistema de segregação racial institucionalizado que privava a maioria negra dos seus direitos mais básicos. Os negros não podiam votar, viviam em áreas separadas e enfrentavam uma discriminação brutal em todos os aspectos da vida. Indignado com esta injustiça, em 1944, Mandela juntou-se Nacional Africano UCNA e com outros jovens líderes como Oliver Tambo e Walter Sisulu fundou a sua Liga da Juventude com o objetivo de pressionar o partido a adotar uma postura mais militante e de confronto. A década de 1950 viu a intensificação da luta. O apartheid tornou-se lei em 1948. E a resistência cresceu em resposta. Mandela tornou-se uma figura central na campanha de desafio de 1952. Um ato massivo de desobediência civil não violenta. Milhares de pessoas desafiaram deliberadamente as leis do apartheid, resultando em prisões em massa. Mandela viajou pelo país para organizar a resistência, o que levou à sua primeira proibição pelo governo, restringindo severamente os seus movimentos e atividades. Juntamente com Oliver Tambo, ele também abriu o primeiro escritório de advocacia negro da África do Sul, defendendo pessoas afetadas pelas leis injustas do apartheid. A sua crença na luta não violenta era forte, inspirada em figuras como Mahatma Gandhi. No entanto, um evento trágico mudaria para sempre o curso da luta. Em 1960, no massacre de Sharpeville, a polícia abriu fogo contra manifestantes pacíficos, matando 69 pessoas. Este ato de violência brutal convenceu Mandela e muitos outros líderes de que a resistência pacífica já não era suficiente. O governo baniu o UCNA e outras organizações de libertação. Em resposta, Mandela foi cofundador do Umkhonto we Sizwe, ou Lança da Nação, o braço armado do UCNA. Eles iniciaram uma campanha de sabotagem contra alvos estratégicos do Estado, como centrais elétricas e linhas de transporte, evitando cuidadosamente a perda de vidas humanas. Para o regime do apartheid, Mandela passou de um ativista a um terrorista procurado. Em 1962, após viver na clandestinidade e viajar para o estrangeiro para obter apoio para a luta armada, Mandela foi capturado. Inicialmente, foi condenado a 5 anos de prisão. Mas em 1964, ele e outros líderes do UCNA foram levados a julgamento novamente, no que ficou conhecido como o julgamento de Rivonia, acusados de sabotagem.
e de conspirar para derrubar o governo, enfrentavam a pena de morte. Foi no banco dos réus que Mandela proferiu um dos discursos mais poderosos da história. Ele terminou as suas palavras declarando: "Lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Acariciei o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivam juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal pelo qual espero viver e que espero alcançar, mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer." As suas palavras ecoaram pelo mundo. Ele escapou à forca, mas foi condenado à prisão perpétua. Mandela foi enviado para a Ilha Robben, uma prisão de segurança máxima notória pelas suas condições desumanas. Lá, ele passou os 18 anos seguintes. Os prisioneiros eram forçados a trabalhos forçados numa pedreira de calcário, e o brilho intenso danificou permanentemente a visão de Mandela. As condições eram brutais, projetadas para quebrar o espírito dos prisioneiros, mas em vez disso, a Ilha Robben tornou-se uma universidade da revolução. Mandela liderou seus companheiros prisioneiros em atos de resistência, organizou aulas secretas e manteve viva a chama da luta. Mesmo atrás das grades, a sua influência crescia. Ele tornou-se um símbolo global da resistência contra o apartheid e o movimento Libertem. Nelson Mandela ganhou força em todo o mundo, com concertos, protestos e sanções econômicas internacionais a pressionarem o regime sul-africano. Nos anos 80, a pressão internacional e a agitação interna tornaram-se insustentáveis para o governo do apartheid. Mandela foi transferido para outras prisões no continente, e o regime começou a fazer aberturas secretas para negociar com ele. Mandela recusou todas as ofertas de liberdade condicional que exigiam que ele renunciasse à luta armada. Ele insistia que só poderia negociar como um homem livre, em nome de um partido político legalizado. Finalmente, em 1989, o presidente FWWW de Klerk chegou ao poder e reconheceu que o apartheid não tinha futuro. Ele começou a desmantelar o sistema, e a 11 de fevereiro de 1990, o mundo assistiu em direto ao momento em que Nelson Mandela, após 27 longos anos, saiu da prisão como um homem livre. A sua libertação não foi o fim da história, mas sim o início do seu capítulo mais desafiador. A construção de uma nova África do Sul. O país estava à beira de uma guerra civil, com a violência política a explodir entre diferentes fações. Mandela, juntamente com de Klerk, liderou as negociações complexas para uma transição pacífica para a democracia. Foi um período tenso, mas a liderança de Mandela, o seu carisma e o seu apelo à reconciliação, em vez da vingança, foram cruciais para manter a nação unida. Ele pregou o perdão, acalmando os medos da minoria branca e gerindo as expectativas da maioria negra que tinha sofrido durante tanto tempo. Pelo seu trabalho, Mandela e de Klerk receberam conjuntamente o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e em 1994. A África do Sul realizou as suas primeiras eleições democráticas multirraciais. Filas longas e cheias de esperança formaram-se por todo o país, com milhões de sul-africanos negros a votarem pela primeira vez nas suas vidas. O Kina obteve uma vitória esmagadora, e a 10 de maio de 1994, Nelson Mandela foi empossado como o primeiro presidente negro da África do Sul. O seu discurso de tomada de posse foi um apelo à unidade e à construção de uma nação arco-íris, em paz consigo mesma e com o mundo. Como presidente, ele focou-se na reconciliação nacional, estabelecendo a Comissão da Verdade e Reconciliação para lidar com os crimes do passado. Ele também usou o poder unificador do desporto, nomeadamente ao apoiar a equipa nacional de rugby Os Springboks, um símbolo do poder branco. Durante o Campeonato do Mundo de 1995,
Um gesto que uniu a nação de uma forma que a política por si só não conseguiria. Mandela serviu apenas um mandato como presidente, retirando-se voluntariamente em 1999, estabelecendo um precedente para a transição democrática de poder em África. Mesmo após a sua reforma, ele continuou a ser uma voz global pela paz, pelos direitos humanos e pela luta contra a pobreza e a síndrome de imunodeficiência adquirida através da sua fundação. A sua vida após a presidência foi dedicada a garantir que o seu legado de serviço continuasse. Nelson Mandela faleceu em 2013, aos 65 anos, deixando o mundo de luto, mas também profundamente inspirado. A sua jornada, de prisioneiro a presidente, é a prova de que a coragem, o perdão e a determinação podem, de facto, mudar o mundo. A sua história lembra-nos que, mesmo perante a injustiça mais sombria, a esperança e o espírito humano podem prevalecer. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem pela vida incrível de Nelson Mandela. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um gosto, partilhar e subscrever o nosso canal para mais histórias que moldaram o nosso mundo. Até a próxima!